Olá, que bom que você está aqui de novo. Solte seu corpo, se liberte das preocupações do dia. Respire bem fundo e relaxe. Hoje nós vamos viajar até o Recife do século passado e ouvir como um livro muito especial muda o destino de uma menina chamada Clarice Lispector. Eu sou sua narradora, Mariana Valentini, e essa história se chama A Descoberta de Clarice, escrita por Lúcia Tulchinski. Imagine que você está nas ruas do Recife nos idos de 1930. Os casarões seculares e os sobrados de vários andares revelam a herança da colonização portuguesa e holandesa. Palmeiras, castanholas, mangueiras e gameleiras carregadas de frutos atraem quero-queros, jaçanãs, andorinhas, sanhaços. O rio Capibaribe reina na paisagem com a força de suas águas e a beleza de suas pontes. Os jardins públicos e as praças convidam ao deleite e ao descanso. A capital pernambucana tem um quê europeu que agrada aos imigrantes. Alguns diriam que se parece um pouco com a Paris da Belle Époque. Num pequeno sobrado na Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, mora uma menina. Ela imigrou com a família judia de uma pequena aldeia ucraniana, pertencente ao Império Russo. Vieram com muitos outros para o Brasil, fugindo do antissemitismo que provocava medo, morte e ataques às suas aldeias. Primeiro foram para Maceió, depois escolheram o Recife. Sonhavam com uma vida nova. Queriam trabalhar, seguir a religião dos antepassados sem medo. Criar os filhos em paz. A menina tem 13 anos. Seu cabelo é louro, ela é alta, magra e tem olhos um pouco rasgados. É curiosa, esperta, levada. Tira boas notas na escola, mesmo sem estudar muito. Conversa com os professores de igual para igual. Ela é uma líder natural. Gosta de criar histórias com desfechos mágicos. Um dia, ela será nada mais, nada menos do que a grande escritora brasileira da segunda metade do século XX. Ela se chama Clarice Lispector. Clarice vive com o pai e duas irmãs. Há um ano, perdeu a mãe, cuja saúde estava muito debilitada. A vida é difícil para os imigrantes recém-chegados ao país tropical. O pai, Pedro Lispector, é um homem inteligente e liberal. Valoriza o conhecimento e os bons modos. Trabalha como mascate, comprando e vendendo roupas usadas. A família vive com muita simplicidade. Dinheiro para os livros, nem pensar. Clarice tem uma amiga gordinha, baixa, sardenta e de cabelos crespos, meio arruivados, chamada Reveca. O pai dela, Jacob Bernstein, um imigrante da Bessarábia, acabou de abrir uma livraria. A Livraria Imperatriz na rua do mesmo nome. Um lugar que, com o tempo, se tornou uma verdadeira instituição recifense, ponto de encontro de intelectuais e gente importante da cidade. Qualquer criança devoradora de livros como Clarice adoraria ter um pai dono de livraria. Imagine só, pensa ela, que maravilha seria ler todos os livros das estantes quando quisesse, sem pagar nada por isso.
Mas Reveca não parece dar muita bola. Até nos aniversários, presenteia as colegas com um cartão postal de alguma paisagem do Recife, em vez de dar um livrinho barato que seja. Até que um dia, a filha do dono da livraria apareceu na escola com um livro grosso. As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Clarice mal podia conter em si a emoção de ver aquele livrão. Queria tocá-lo, cheirá-lo, ler cada palavra, cada linha, cada parágrafo, cada capítulo. Não era como aqueles livros finos e velhos que às vezes seu pai ganhava dos clientes. Clarice não resistiu e arriscou perguntar para a colega ruiva: "Você me empresta esse livro?" Reveca olhou para o livro, olhou para a Clarice, ficou pensativa por alguns minutos, até que concordou. "Está bem. Passe na minha casa amanhã para buscá-lo", disse ela sem muita emoção. Clarice mal podia esperar a hora de bater na porta dos Bernstein. Tudo nela pulsava pura alegria, pura esperança, como se nadasse num mar suave, onde as ondas a levavam e traziam em direção ao livro grosso de Reveca. Do que trataria? Teria muitas aventuras? Quem seria a tal Narizinho? E os outros personagens, como seriam? Ela nem conseguiu dormir direito naquela noite. Revirava-se na cama, pensando no momento mágico em que tocaria o livro com suas próprias mãos. Não contou nada nem para o pai, nem para as irmãs. Surpreenderia a todos no dia seguinte com a novidade. Por isso, quando o galo da vizinhança cantou, ela pulou rapidamente da cama. Pretendia chegar bem cedo na casa dos Bernstein. Seus dedos estavam trêmulos quando ela tocou a campainha da casa bonita e grande. A empregada abriu a porta e chamou Reveca. Quando ela ficou frente a frente com Clarice, falou que havia emprestado o livro para outra menina. "Volte amanhã para buscá-lo", disse simplesmente. Clarice ficou decepcionada, como se tivesse levado um balde de água fria. Sua expectativa evaporou. Mas, apesar disso, saiu saltitando pelas ruas do Recife, com a esperança de que o livro estaria em suas mãos logo, logo. Seu pai sempre dizia que era preciso saber esperar pelas coisas. E seu pai era um homem sábio. Entendia de muitos assuntos, especialmente do misticismo judaico. Mas, no outro dia, Clarice teve outra decepção. Desta vez, Reveca lhe disse que o livro ainda não estava com ela. Continuava emprestado. A mesma história se repetiu muitas outras vezes. Às vezes, Reveca dizia: "Pois o livro esteve comigo ontem de manhã, mas você só veio à tarde, então eu o emprestei para outra menina." Clarice começava a pressentir que Reveca a escolhera para sofrer, que tudo não passava de um plano diabólico e cruel, que o livro era uma isca para atormentá-la para sempre, uma tortura chinesa.
Não havia emoção em Reveca quando ela falava sobre o livro. Clarice percebia até uma certa maldade no olhar dela, como se ela ficasse feliz em pronunciar as palavras "volte amanhã". Não havia como descobrir se tudo não passava de um plano mesquinho. Desistir não resolveria. Clarice decidiu que continuaria indo na casa de Reveca todos os dias. E assim o fez. Submeteu-se às humilhações diárias da garota sardenta que chupava balas fazendo barulho e, no fundo, deveria odiar as meninas bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos lisos como ela. Até que um dia a verdade finalmente veio à tona. Clarice estava parada na soleira da porta da casa dos Bernstein, ouvindo as mesmas desculpas de sempre, quando a mãe de Reveca apareceu de repente. Ela provavelmente estava estranhando a aparição diária daquela menina que entrava muda e saía calada. Então, resolveu esclarecer a situação. Afinal, o que está acontecendo? Por que essa menina vem aqui todos os dias? Perguntou. Reveca tentou disfarçar como pôde, mas, sob o olhar severo da mãe, foi obrigada a revelar o motivo da presença diária de Clarice na porta da casa da família. Ela quer o livro Reinações de Narizinho emprestado. A mulher, horrorizada, olhou para a filha e disse: "Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler." Foi assim que ela descobriu a perversidade da filha, que obrigava a colega de escola a ir e vir diariamente à toa, e mentia sem pudor algum. Então, com firmeza e calma, a senhora Bernstein disse para Reveca: "Vá buscar o livro. Você vai emprestá-lo para ela agora mesmo." A menina não deu um pio sequer. Foi buscar o livro contrariada, de cabeça baixa, arrastando os pés. Quando ela voltou, entregou-o para a mãe, que o deu imediatamente para Clarice. Você fica com o livro por quanto tempo quiser. Não precisa ter pressa para devolver, entendeu? A tortura acabara. Clarice ficou sem palavras quando, enfim, pegou o livro grosso em suas mãos. Saiu andando bem devagar, apertando-o contra o peito como se fosse um tesouro, o seu tesouro precioso. Parecia que o tempo tinha parado. Ela não sabia diferenciar o que era o livro, o que era ela, como se fossem uma coisa só. Uma coisa mágica, pulsante, maravilhosa. Ficou com o peito quente e o coração pensativo. Se o livro era pesado, ela nem percebeu. Carregou-o pelas ruas com um sorriso meio bobo no rosto. Aquele era o dia mais feliz de sua vida. Queria contar a novidade para todo mundo na rua. Gritar bem alto para que todos ouvissem. Cada pedra, cada folha, cada
talo de grama, cada flor, até sua mãezinha querida, onde quer que ela estivesse. Quando chegou no humilde sobrado dos Lispector, Clarice deixou o livro sobre a mesa. Ficou admirando-o como se fosse uma obra de arte. Queria reter mais um pouco aquela emoção. Só foi abri-lo algumas horas depois. Então, com calma, leu as primeiras linhas. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim, tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menininha do nariz arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Clarice achou todas aquelas linhas maravilhosas. Começava a descobrir a história daquele livro grosso. Poderiam comer pipocas juntas. Com certeza, ela deveria ser mais legal que Reveca, e Dona Benta certamente deveria ser uma doçura de avó. Clarice não tinha pressa. Fechou o livro de novo. Foi passear pela casa. Comeu pão com manteiga. Chegou até fingir que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes, fechava-o novamente. Às vezes, Clarice se sentava na rede, balançando-se com o livro aberto no colo, em puro êxtase. Sentia-se poderosa como uma rainha e lia mais um pouco. Na casa ainda existem 2 pessoas: tia Anastácia, negra que carregou Lúcia pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que parece uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre 2 pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre pedras negras de limo. Clarice achava que as palavras pareciam dançar sobre as páginas, que a história era tão bem contada que fazia
cócegas nela. O ribeirão seria como o rio Capibaribe? Teria peixes encantados? E onde ficaria o tal sítio do Pica-Pau Amarelo? A caçula dos Lispector decidiu ler uma página por dia para que o livro não acabasse logo. Clarice compreendeu então, de uma forma que nunca acontecera antes, que o livro fora escrito por alguém. E esse alguém se chamava Monteiro Lobato. O escritor dera vida a cada uma das personagens. Narizinho, Dona Benta, Tia Anastácia, a boneca Emília. Podia ter inventado o tal sítio do Pica-Pau Amarelo na sua imaginação. Ou, quem sabe, tinha morado em algum lugar parecido. Anos mais tarde, ela escreveria: Eu pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobrira o que era um autor. Lá pelas tantas, eu descobri o que era um autor. Aí disse: eu também quero. Seu destino estava traçado aos 13 anos de idade. Ela também escreveria 1, 2, 3, 4, muitos livros e assinaria seu nome na capa. Escrever era sua sina. Na verdade, muito depois, ela diria que não era uma escritora, mas sim uma sentidora, uma intuitiva. Registrava o que sentia através da palavra escrita. Seus livros tentariam revelar as profundezas de sua alma, uma alma que era misteriosa para si mesma. Aos 23 anos, Clarice publicaria seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Receberia prêmios, evitaria a imprensa, se tornaria um verdadeiro mito e presentearia seus leitores com frases inspiradoras como: a vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. Lindo, não é mesmo? Espero que você tenha gostado da história de hoje. Que ela seja como um acalanto suave para você embarcar no mundo dos sonhos com leveza e paz no coração. Bom descanso e bons sonhos.